encontra. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Olá, bom dia, querido amigo da cidade, amiga da cidade, você, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, aliás, hoje, o dia dos avós. Hoje, o dia 26 de julho, também é dia de festa na casa do nosso querido Luciano, né? Aniversário da Rosângela, sua esposa, nossos parabéns. E você que está se preparando para ir para o trabalho, você que está aí preparando para levar a criançada para alguma atividade nas férias, né, como acontece lá no Sesc, aguarda um minutinho, espera o programa chegar ao final, no nosso tempo de oração, e aí você sai abençoadíssimo para o seu trabalho. Estava meditando na palavra de Deus e pensando que algumas pessoas têm usado desculpas a respeito de salvação, de vida espiritual, e me lembrei do texto do segundo livro de Reis, no capítulo 5, quando o Naamã, o grande general da Síria, acometido de lepra, vai a Israel procurar ajuda no rei de Israel, como se o rei pudesse resolver o problema dele. O rei fica indignado também com aquela situação e o profeta Eliseu ouviu falar e disse: manda que ele venha ter comigo e você vai saber que há Deus em Israel. Assim, o comandante Naamã, do rei da Síria, foi até o homem de Deus. Eliseu nem foi recebê-lo, não foi com as honras para aquele homem tão importante, simplesmente mandou dizer que ele deveria mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão e assim ele ficaria limpo da sua lepra. Aquele general orgulhoso, porém leproso, ele diz: poxa, será que lá na Síria não existem rios como o rio Abana, o rio Farfar, que são muito mais limpos, mais bonitos do que esse rio barrento, o rio Jordão? E indignado, ele estava voltando com a sua grande comitiva para a Síria. Foi quando alguns conselheiros sábios, inteligentes, disseram para ele: ó general, mas se esse homem tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Por que não mergulhar? Já estamos aqui mesmo. E o general então aceitou o conselho daqueles homens e foi ao rio e mergulhou 1 vez, 2 vezes, nada acontecia. Mergulhou a 3ª vez, não aconteceu nada. 4ª, 5ª, 6ª e por fim, na 7ª vez, quando ele sai das águas, a Bíblia Sagrada diz que a sua pele era como a pele de uma criança, totalmente renovado, cheio de vigor, de saúde. Então ele volta ao profeta e quer presenteá-lo, quer dar-lhe muitos presentes. Ele disse: não, eu não aceito isso, eu não quero nada disso. Pois bem, eu quero pegar aquele ponto onde o Naamã ficou indignado, porque ele esperava que fosse muito bem recebido. Ele esperava que o profeta lhe dissesse alguma coisa muito difícil, para que ele então pudesse fazer para merecer a sua cura. Assim muita gente pensa a respeito do céu, a respeito de uma cura física, da sua salvação, por exemplo. Pensa que para Deus é muito difícil salvá-lo, que ele precisa fazer coisas muito difíceis para então merecer a atenção de Deus e merecer assim a cura e a salvação. Mas a palavra de Deus diz que não é bem assim, que as coisas de Deus são simples e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ao responder à pergunta: que devo fazer para ser salvo? É muito simples. Creia no Senhor Jesus e será salvo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz
que a palavra da salvação, ela está na nossa boca, no nosso coração. Por isso ele fala, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. O que precisa? Crer em Jesus, crer na sua morte, lá na cruz do Calvário, na sua ressurreição, na justiça de Deus, e então dizer, Senhor, eis-me aqui. E Paulo, ainda nesse mesmo capítulo 10 de Romanos, diz, porque todo aquele que nele crê não será confundido. Se você esperava alguma resposta como algo muito difícil de fazer para alcançar a sua salvação, saiba que é muito simples. É com a humildade de uma criança que nós vamos herdar o reino dos céus. É com a humildade de uma criança que nós vamos aceitar esta palavra da fé que diz que Jesus pode lhe curar hoje, transformar a sua alma hoje, renovar a sua vida hoje, agora. O que você precisa fazer? Volte-se para Deus e numa atitude simples e humilde de fé, invoque o nome do Senhor. Muito bem, hoje nosso programa tem uma entrevista. Eliette foi até uma pessoa eminente na cidade, muito respeitada, a nossa querida professora Cida Freitas. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista com Eliette. Bom dia a todos vocês. Hoje eu estou aqui numa presença muito especial da nossa querida Cida Freitas. Ela é gestora da Unicesumar, membro da Academia de Letra. Ela é mãe, ela é vó e em homenagem ao dia 26 de julho, o dia da avó, nós vamos entrevistá-la e eu já vou adiantando, antecipando. É uma honra, é com muito prazer que eu a entrevisto hoje. Bom dia, Cida. Bom dia, muito obrigada, prazer é todo meu. Cida, nós vamos iniciar assim enquanto neta. Tá? Qual é a sua lembrança principal enquanto neta? O que remete para você aquele momento de avós, comida, passeios? Então, minha avó paterna é que mais conviveu comigo. E meu avô e avó maternos, eles moravam em Jandai do Sul, eu morava na minha cidade natal, Santa Mariana, e nós nos víamos 1 ou 2 vezes por ano só. E o meu avô paterno, ele morreu de acidente, eu deveria ter uns 2 aninhos, não tenho lembrança dele. Mas a lembrança mais bonita que eu tenho da minha infância, de um modo geral, é da minha avó. A avó Maria Barioni, uma senhora que por ter ficado viúva também, ela se dedicava muito aos netos, né? Então, todas as lembranças doces que eu tenho de orientação, de conselho, era da minha avó. Morávamos no sítio, ela nos levava, os netos todos, para o pomar, né? Então ficou muito, muito gostoso para mim, ficou muito carinhosa essa lembrança da avó, do pomar, dos primos, né? E sempre com a figura da avó. Nós temos as memórias, né? As chamadas memórias olfativas. Você tem, então, esse do pomar, desse momento do verde, da natureza, isso te remete a esse momento com a sua avó. Vamos organizar um pouquinho as ideias. Muitas pessoas em casa confundem um pouquinho os papéis, as funções, o papel da mãe e o papel da avó. Lembrando que, lógico, o cuidador, ele exerce a função de mãe, no caso da mãe não poder estar presente e exercer essa função. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, eu acredito que, eu quero saber a tua opinião frente a isso, quanto ao exercício dessa função, quando existe as duas presenças, a da avó e a da mãe. Ser avó é uma delícia, eu falo que é amor passado na peneira, né? É amor refinado mesmo. Mas é importante que os pais tenham muita clareza do papel da avó, do papel da mãe, ou do papel dos avós, o papel dos pais, né? Por quê? Porque a gente conhece histórias de filhos que não se planejam muito e sobrecarregam os avós num tempo que é deles, né? Porque nós, enquanto mães, nós trabalhamos muito, criamos nossos filhos com muita responsabilidade, era tanto trabalho. E quando nos tornamos avós, é o tempo mais de curtir os netos, de
de dar carinho, de ser uma companhia agradável, de brincar com eles, de fazer passeios, de mostrar a natureza, essas coisas. Não a responsabilidade de mãe. Exceto nos casos que, às vezes, perdeu a mãe, né, e a avó assume o papel de mãe. Aí é outra história. Mas, normalmente, a gente vê, hoje as avós trabalham muito, nós temos uma vida, a nossa vida profissional não encerra cedo, nós vamos trabalhando. Eu mesma não tenho intenção de parar. E então, sobrecarrega, às vezes, as avós, e elas não têm tempo para si, para viver o papel de avó. Ela fica muito no papel de mãe, e que sempre eu comento o seguinte lá em casa: com os pais se aprende as regras, com os avós se aprende a liberdade. Depois é só saber fazer, é só saber misturar isso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa liberdade, mas eu quero te perguntar quantos filhos você tem e eu quero saber também os netos. Nos fale um pouquinho sobre eles. Eu tenho 4 filhos, tenho 3 filhas e um filho. As minhas 3 filhas já têm filhos também, são meus netos, né? E o Júnior ainda não tem. Então eu tenho 4 filhos e 5 netos. 2 meninas da mais velha, da Tânia. Tenho uma da Mara, que é a segunda filha. E tenho um menininho e a menininha da Suzy, a terceira filha. E é a coisa mais deliciosa do mundo para mim é conviver com eles, cuidar deles nas férias. Eles vêm ficar com a vovó, né? Sair com eles, comprar alguns brinquedos, tomar sorvete, enfim, eu viro criança junto com eles. Mas são momentos programados, não é? Não é assim nada que venha sobrecarregar a vovó. A vovó precisa trabalhar, a vovó precisa pensar o projeto de vida dela. Então, eu me programo para receber os netos, para que esse tempo que nós ficamos juntos seja uma coisa agradável para eles, inesquecível, que eu possa passar a eles os valores da vida, as belezas, né, da vida. Eles ouvem tantas coisas ruins, tanta violência, e eu mostro através da poesia, né, o enxergar a poesia na vida. Eu gosto muito de fazer isso com eles. E eles, só a pequenininha, a Rafaela, que tem 8 meses, que não dá. Mas os outros todos eu já faço trabalho com eles, é muito gratificante. O que te marca mais na experiência como vó? Olha, a inteligência desses netos, sabe? Eles comentam coisas que eu fico ouvindo a conversa deles. Eu não acredito que uma criança de 7, 8 anos já tenha essa capacidade, senso crítico. Não? E, graças a Deus, eu eduquei meus filhos pelo diálogo. E meus netos estão sendo criados pelos meus filhos pelo diálogo. Então, não tem essa coisa de brigar, de gritar com eles, falar palavrão. É uma coisa de se sentar e conversar. E eles, às vezes, estão indo para um caminho de rebeldia, senta com eles, mostra, eles concordam. Então, eu acho assim, fantástica essa capacidade que eles têm de entender, sabe? Porque é bobagem pensar que você vai educar dando bronca. Quando você dá bronca, você afasta. E quando você abraça, você traz para você e diz: estou te ensinando porque eu te amo. Né? Vejo isso nos meus netos, vejo isso nos meus afilhados. Então, o diálogo traz a criança para você. Primeiro momento, quando a situação não fica agradável para eles, não fica do jeito que eles queriam, pode até ficar um pouquinho assim... tristinho no canto, borradinho, mas daqui a pouco eles vêm, né? Quando eles percebem que estão errados, eles pedem desculpa, é coisa mais linda, sabe? Então, essa inteligência que nós estamos vendo hoje, também motivada pela tecnologia, pela internet, eles aprendem muita coisa. Isto é uma observação muito importante, mas eu quero fazer uma outra. Como você é escritora, né? Imagine uma avó escritora, membro da Academia de Letra, gestora. Eu acredito que você tem aí um conteúdo riquíssimo para passar para esses netinhos, né? Então eu acredito que essa inteligência também, elas advêm disto, né? De uma estrutura familiar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você sobre algumas falas que giram em torno das avós. Por exemplo, assim,
Uma bem engraçada, que eu acho bem engraçada, é tipo, quando é mimado, falar assim, criado por vó de pantufa no tapete. O que você acha dessa fala? Então, quando ele é mimado, será que ele é mimado só pela avó, né? Porque se ele é bem educado em casa pelos pais, por mais que a avó dê carinho, e não ficando tanto tempo assim com a avó, a menos que seja criado pela avó, não é correto a avó criar o neto. Por quê? Pela diferença de idade, né? Muitas coisas, as coisas mudam, nem todos os avós têm essa percepção dessa mudança. Então, eles estão lá no tempo deles, pula uma geração, que é dos pais, e vem o neto. Então, isso é prejudicial. Existe uma diferença muito grande. E, às vezes, o avó briga muito com o neto, porque não consegue se comunicar direito com ele, ou mima muito, né? O ideal é que os pais, as mães principalmente, né, programem os filhos. Vamos estudar primeiro, vamos ter uma profissão para poder programar os filhos, para poder dar uma condição para eles, né, de não precisar tanto da avó. E que esse papel da avó seja papel de avó mesmo. Aí não tem essa coisa. Agora, tem muitos filhos, muitos pais de filhos, né, de crianças, que deixam a responsabilidade toda para a avó, aí o filho não fica bem educado, ainda culpa a avó, não é? Isso é complicado. E quando não há outra situação, quando há a situação de que realmente a avó precisa criar, porque por um motivo ou outro a mãe faleceu, ou a mãe foi embora, aí é outra história. Aí a avó vai fazer o que ela pode, aí ela tem todo digamos, ela fica sensibilizada pelo fato da criança não ter mãe, então ela vai proteger mais do que ela pode, né? E não é culpa dela também. É importante. As crianças hoje elas convivem muito com os coleguinhas na escola, com os professores e tal. Eu acho que dá para fazer um tempero legal aí. Eu te admiro muito, porque eu acho que estabelecer essas relações faz parte, né? Na realidade, se temos ali as duas figuras, uma figura, cada um no seu papel, uma não substitui a outra. E você traz isso assim com muita sabedoria mesmo, e realmente isso é muito importante. A gente tem que lembrar que o afeto de mãe não substitui o da avó, e o da avó jamais vai substituir o afeto da mãe, a não ser na ausência da figura materna, essa mãe se tornar essa figura, essa avó se tornar essa figura materna, para que essa criança tenha esse aparato todo. Mas eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar, o nosso tempo é curto, fantástico falar com você, a gente aprende muito. E eu quero fazer uma pergunta para você muito séria, tá? Enquanto vó, você dá conselhos para os seus netos o tempo todo. Eu gostaria de saber de você qual é o conselho mais rotineiro que você faz com mais frequência. Será que você se recorda? Sim, é o dia todo, quando nós estamos juntos. Agora há pouco eu estava com o netinho e o amiguinho do neto. Nós saímos para comprar uma coisinha que ele precisava. E o tempo todo nós estamos ensinando. Por exemplo, eu parei o carro, um desceu do lado da porta, do lado esquerdo, eu tinha parado do lado esquerdo, e o outro desceu do lado direito. Eu parei e falei, olha, nunca desça do lado da rua. Por quê? Está vindo um ônibus, olha lá. Ele disse para mim, obrigado, vovó. Ainda bem que você me avisou, senão eu poderia ser atropelado por um ônibus. Então, são coisas pequenas. Eu aproveito tudo que a gente está vivendo no momento e vou ensinando, né? Na escola, quando ele vai para a escola. Eu fiz um trato com meus 4 netos, que quem tira nota acima de 8 ganha um presentinho quando vem o boletim. E aí os menores têm que tirar acima de 9. Os de 7 anos, e as outras que já estão uma série mais adiantada, um pouco mais difícil, de 8 para cima está bom. Então, eles ganham um presentinho. Então, eles já esperam. E eu explico para eles que a nota não é o mais importante. O mais importante é saber, é aprender. Mas, se eles tiram nota muito baixa, significa que eles não aprenderam. Então, e tudo que eles forem fazer um dia vão depender desse conhecimento. E eles comentam entre eles, né? A vovó é professora, a vovó faz isso, eles têm orgulho da vovó.
né? E ter orgulho dos pais deles, isso é importante. Nós temos que ser uma referência positiva, por mais simples que a pessoa seja. Você disse aí que eu sou gestora, que sou isso. Eu não me sinto assim, com esses títulos. Eu me sinto uma pessoa normal, né? Mãe, avó, com responsabilidade de mãe, de ensinar os filhos como eu fiz, e de aproveitar os momentos que eu estou com meus netos para sempre ensinar. Sempre coisa positiva. Então, às vezes eles falam da guerra, estão ouvindo guerra, eu comento a importância da paz. E como é que você faz a paz? Eu mostro que conversando com o amiguinho, às vezes dá uma resposta mal dada para os pais. Também isso é uma guerra, porque a pessoa não fica bem. Então, eu aproveito os momentos, sabe? Então, todo dia, quando nós estamos diante da TV, por que existem programas que não são legais para eles? Hoje, meu neto disse, vovó, tem um programa da Pokémon, que tem gente que até morreu, porque tem que correr atrás, eu não entendo muito disso, tem que correr atrás de um mapa lá, um caiu no precipício, outro bateu o carro, porque estava tentando prender lá uma figura lá do Pokémon. Eu não baixo esse jogo. Ele disse porque é perigoso. E o coleguinha disse, eu vou baixar esse jogo. Ele disse, se eu fosse você, não faria isso, porque é muito perigoso. E você não baixe, porque se acontecer alguma coisa com você, não me diga depois que eu não avisei. Então, eu acho assim, uma responsabilidade que eles vão criando, né? É lindo, lindo. Cida, eu queria, como assim a gente está fazendo uma homenagem a você, e a gente está fazendo uma homenagem a todas as avós, os avós, né, vovó, vovô, que estão em casa. A Cida agora vai deixar para vocês uma mensagem. Ela fez uma observação muito válida, o tempo dedicado a você, né? Quando a gente fala em tempo, a gente tem que lembrar que a gente fala em tempo e a gente fala em qualidade de tempo. E tempo é ter um tempo para a gente, um tempo especial, um momento especial, olhar para a gente, né, Cida? Nos reconhecer enquanto seres, saber que somos especiais e que temos que tirar um tempinho para a gente. Qual seria, Cida, a sua mensagem para essa avó que está ali nos assistindo? Eu gosto sempre de falar para aquela avó mais humilde, aquela avó que leva uma vida difícil, que trabalhou a vida toda para criar seus filhos e ela não tem consciência de que ela também tem o direito de ser feliz. Então, que ela tem que reservar um tempo para fazer aquilo que ela gosta. Se é passear, se é ir à igreja, se é se cuidar, ir no salão de beleza, fazer uma viagem, por menor que seja, ela tem que reservar esse tempo para ela. Não pode colocar os netos e os filhos acima dela. Porque a vida nossa, nós que passamos os 60... começa a ser uma contagem regressiva. E nós temos que viver esse tempo que nos resta com muita qualidade, gostando da gente, gostando dos outros, mas gostando mais de nós mesmos, né? E fazer aquilo que a gente gosta. E plantar o amor por onde a gente passar. A semente do amor é uma coisa fantástica. A gente planta através de uma palavra, de uma mensagem, de olhar junto alguma imagem, uma paisagem, né, um amanhecer, um anoitecer, ouvir uma música que fala coisas gostosas. Isso é uma forma de plantar a semente do amor. E os netos da gente, quando se lembrarem, eles vão se lembrar com esse carinho e com essa ternura que eu sinto pela minha avó. A minha avó está muito presente na minha vida. Muita coisa que eu escrevo, sempre eu cito a minha avó como referência. Cida, muito obrigada. É com muita alegria mesmo que estamos aqui nesse momento com você hoje. Eu realmente estou me sentindo aqui, te entrevistando hoje. E fica aí, então, a mensagem de uma pessoa que é mãe, que é vó, que é maravilhosa e tem um coração cheio de amor. Muito obrigada, Cida. Obrigada, eu agradeço. Um abraço a cada vovó, a cada vovô, a cada netinho e netinha. Que Deus abençoe cada um. Assim sendo, querido telespectador, chegamos ao final de mais um programa Amigos da Cidade. Este é um projeto, não é só um programa. Nosso intuito é trazer a você, além das informações das entrevistas aqui ao vivo, também as entrevistas gravadas pela equipe
assuntos de importância, relevantes para a sua vida, para que nós possamos viver mais, viver melhor aqui na nossa cidade, né? Fazer sempre o melhor para Deus. Se fizermos o melhor para Deus, certamente estaremos fazendo o melhor para o nosso próximo e a nossa cidade vai viver melhor. Um abraço do pastor André. Prometemos voltar amanhã, se Deus disser que sim. Vejo vocês. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, aqui